Em 2003, um garoto de apenas 18 anos chegou na NBA, carregando a maior expectativa da história do esporte. Diziam que ele seria o próximo Michael Jordan, ou melhor, o The Chosen One. 23 anos depois, LeBron James decide aceitar o desafio que ninguém imaginava. Em vez de voltar para casa, ele escolhe Filadélfia. Se junta aos 76ers e muda completamente o rumo da liga. É para escrever o último capítulo da maior carreira da história da NBA. Antes mesmo de entrar na NBA, LeBron já era famoso. A Sports Illustrated colocou na capa The Chosen One, uma pressão absurda. Nunca um jogador entrou na NBA com tanta expectativa. O Cleveland ganhou a primeira escolha, uma das maiores festas do draft. E por coincidência, LeBron nasceu em Akron, apenas 60 quilômetros de Cleveland. Parecia destino, toda a cidade acreditava. Finalmente tinham encontrado um jogador que mudaria a história da franquia. Então, logo no primeiro ano, Rookie of the Year. No segundo, All-Star. Em poucos anos, o Cleveland virou candidato real ao título. Mas acontece que existia um problema enorme: a limitação no elenco de Cleveland. Acontece que LeBron ainda era muito jovem e não ia conseguir carregar esse elenco para um título. Colocou o Cleveland nos playoffs pela primeira vez desde 1998. Mas havia um problema: o elenco não acompanhava seu nível. Enquanto outras estrelas jogavam ao lado de grandes companheiros, LeBron dividia a quadra com jogadores como Larry Hughes, Drew Goodness, Sasha Pavlovic, Zydrunas Iglauskas e Anderson Varejão. Eram bons jogadores de rotação, mas nenhum deles era a segunda superestrela. Mesmo assim, LeBron fazia o impossível. Cada temporada melhorava em praticamente todos os fundamentos. Pontuava mais, passava mais, defendia mais e pegava mais rebotes. A sensação era de que Cleveland não estava evoluindo. Quem evoluía era apenas LeBron. E isso criava uma pressão enorme, porque todo mundo esperava que um garoto de pouco mais de 20 anos carregasse uma franquia inteira rumo ao título. Em 2007, LeBron finalmente levou o Cleveland nas finais da NBA. Mas antes disso, aconteceu uma das maiores atuações da história dos playoffs. Final da Conferência Leste contra o Detroit Pistons. O atual campeão da conferência, no jogo 5, LeBron marcou 48 pontos. E o mais impressionante foi a reta final. Ele marcou 25 pontos consecutivos do Cavaliers, praticamente sozinho. Cada cesta era impossível, cada ataque era decidido por ele. Até hoje, muita gente considera essa uma das maiores performances individuais da história dos playoffs. Aquilo consolidou LeBron como o novo rosto da NBA. Mas nas finais, a realidade apareceu. Do outro lado estava o San Antonio Spurs, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili e Greg Popovich, um dos maiores times da história. Resultado: varrida por 4-0. LeBron tinha apenas 22 anos. Chegar às finais da NBA já era um milagre, mas aquela derrota deixou uma mensagem clara: ele precisava de ajuda, porque sozinho, nem mesmo o melhor jogador do mundo conseguiria vencer. Então veio a famosa The Decision. Depois de 7 temporadas, LeBron percebeu que não ia conseguir chegar ao título com aquele time. Então acontece The Decision, ao vivo na televisão. I'm taking my talents to South Beach. A reação foi imediata. Cleveland queimou camisas, torcedores chamavam LeBron de traidor. O dono do Cleveland publicou uma carta dizendo que venceriam um título antes dele. Foi o momento mais polêmico da história da NBA. Então no Heat tudo mudou. Ele tinha um time pronto. Ao lado de Wade Bosh, LeBron aprendeu a jogar sem precisar controlar todas as posses. Virou um defensor ainda melhor, ganhou 2 títulos e 2 MVPs das finais. E finalmente provou que sabia vencer. Mas mesmo campeão, ainda existia uma dívida. Então, em 2014, LeBron publicou uma carta. Não anunciou apenas uma transferência, anunciou um sonho: voltar para casa. Ele dizia que não tinha nada para provar. Queria apenas dar um título para Cleveland, uma cidade que nunca havia vencido nada. Então, na volta, Cleveland monta um dos elencos mais fortes da NBA. E finalmente, LeBron tem jogadores bons ao seu lado: Kyrie Irving, Kevin Love e LeBron James. Parecia finalmente a combinação ideal, mas logo surgiu um problema. Do outro lado da liga nascia uma dinastia: o Golden State Warriors. Então, em 2016, o Cleveland não era o favorito. Do outro lado tinha Golden State Warriors de 73 vitórias, a maior campanha da história da NBA. Cleveland perde os 2 primeiros jogos, depois fica 3-1 pro Warriors. A vitória era clara, ninguém nunca havia conseguido vencer uma final da NBA nessa situação. Mas acontece que eles tinham LeBron James. Ele faz uma das maiores séries individuais da história, The Block. Depois, Kyrie acerta a bola de 3, uma das maiores da história. Cleveland vence. Primeiro título da história da franquia. LeBron cumpre sua promessa, talvez o momento mais importante da carreira dele. Então, depois do título, Cleveland começou a envelhecer. Kyrie saiu, o elenco perde força, e mesmo assim LeBron ainda leva Cleveland para as finais de 2018, quase sozinho. Mas dessa vez,
Os Warriors tinham Kevin Durant, não tinha como competir, então veio outra despedida, Los Angeles Lakers. Anos depois, tudo indicava que LeBron iria para Cleveland e finalizaria sua carreira onde tudo começou. Mas nunca que o destino seria o mais óbvio, e LeBron decide ir para os 76ers. Em vez de um retorno para casa, LeBron escolhe um dos projetos mais ambiciosos da NBA, o Philadelphia Sixers. Com um elenco liderado por Joel Embiid e Tyrese Maxey, e um núcleo capaz de disputar título, os Sixers aparecem entre os times mais fortes da liga e entram em qualquer temporada como candidatos reais ao campeonato. Para um jogador que passou a carreira inteira perseguindo desafios, a decisão faz sentido. Em vez de viver apenas pelo peso da nostalgia, LeBron decide buscar mais um anel em uma equipe pronta para vencer. Aos 41 anos, ele não está apenas encerrando uma carreira histórica. Ele está tentando dar ao Philadelphia um dos títulos mais marcantes da sua história e escrever o último capítulo da carreira mais longa da história da NBA. Joel Embiid continua sendo um dos pivôs mais dominantes da história da NBA. Quando está saudável, ele controla o garrafão dos dois lados da quadra, pontua de qualquer lugar e obriga qualquer defesa a mudar completamente o plano de jogo. Ter um jogador desse nível ao lado de LeBron já seria o suficiente para colocar qualquer equipe entre as favoritas. Mas os 76ers ainda contam com Tyrese Maxey, um dos armadores mais explosivos da liga. Ele acelera o jogo, ataca a cesta sem medo, arremessa muito bem de 3 e tira o peso enorme das mãos do LeBron. É exatamente o tipo de parceiro que faz qualquer ataque funcionar em outro nível. E não para por aí. VJ Edgecombe chega trazendo uma das combinações mais absurdas de explosão física, defesa intensa e potencial para se tornar uma das grandes estrelas da próxima geração. Ao lado de veteranos como LeBron, ele pode evoluir ainda mais e ser uma arma importantíssima dos dois lados da quadra. Como se isso já não bastasse, imagine adicionar Jaylen Brown ao elenco, um dos melhores alas da NBA, defensor de elite, excelente pontuador, campeão e acostumado com um dos maiores palcos da liga. É o tipo de jogador que encaixa em qualquer sistema e torna um time imediatamente mais perigoso. Agora, junta tudo isso ao LeBron James. Estamos falando do maior cérebro da história do basquete. Um jogador que, mesmo depois de mais de 2 décadas da NBA, continua elevando o nível de qualquer equipe por onde passa. Cercado por Embiid, Maxey, Edgecombe e Jaylen Brown, ele não precisa carregar esse time nas costas. Bastaria fazer o que sempre faz de melhor, controlar o ritmo da partida, encontrar o companheiro livre e aparecer nos momentos decisivos. Na minha opinião, esse não é apenas um candidato ao título. Seria de longe o elenco mais forte da NBA. Um verdadeiro Big Five com talento, experiência, juventude, defesa, arremesso e poder físico de sobra para enfrentar qualquer adversário no papel. Poucos times na história recente conseguiram reunir tanta qualidade ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente por isso que essa é a despedida perfeita para LeBron. Em vez de voltar para casa apenas por emoção, ele escolhe a melhor chance possível de despontar um campeonato. Porque no fim das contas, as maiores lendas não querem apenas ser lembradas. Elas querem vencer até o último capítulo de suas carreiras. Então é isso. LeBron e os 76ers, pra mim, eles são favoritos absolutos ao título. Eu quero saber sua opinião. Você acha que eles ganham esse título esse ano? Então é isso. Fiquem com Deus. Tem vídeo domingo ainda, viu? Acompanhe o canal aí, porque tá saindo vídeo sempre que a gente pode. Shorts todo dia. Estamos tentando crescer e é isso. Fui!